Irmãos, eu quero começar a mensagem desta noite com uma frase que é: vou crescer em paz ao permitir que o Espírito guarde a minha mente. Vou crescer em paz ao permitir que o Espírito guarde a minha mente. E dando continuidade na nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito, que tem a ver com crescer mais com Jesus, nós já vimos sobre a compreensão do amor e da alegria. E hoje chegamos ao gomo da paz. Se nós olharmos para esse fruto como se fosse uma tangerina com 9 gomos, onde cada gomo representa uma qualidade que compõe o todo do fruto. As 3 primeiras partes do fruto do Espírito, amor, alegria e paz, formam o que seria uma trilogia na Bíblia, né? A trilogia tem a ver com 3 partes. Então são 3 partes que muitas vezes aparecem juntas em diferentes combinações. O pastor Billy Graham, em seu livro sobre o Espírito Santo, ele pega todas as 9 partes do fruto do Espírito e as divide em 3 grupos. Primeiro grupo, amor, alegria e paz. Segundo grupo, longanimidade, benignidade e amabilidade ou bondade. E o terceiro grupo, então, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é uma maneira até fácil, né, de nós memorizarmos o fruto do Espírito. Dissemos que as partes do fruto do Espírito juntas formam uma imagem ou formam o retrato de Jesus. Eu gosto de pensar no amor, na alegria e na paz como as 3 cores primárias dessa imagem, né? A imagem ou o retrato de Jesus. Então, como se fossem as 3 cores primárias dessa imagem. E todas as partes do fruto estão contidas, estão ligadas por esse trio: amor, alegria e paz. Da mesma forma que todas as outras cores que existem no universo, que os nossos olhos podem ver, elas têm como cores, elas partem das cores primárias. E se vocês têm os 3 primeiros, alegria, amor, alegria e paz, os outros frutos, eles não irão ficar para trás. Então, hoje, nós olharemos para a terceira parte dessa trilogia inicial do fruto. Nós vamos hoje olhar para o atributo, para a qualidade da paz. E, lendo, vamos ler Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. A palavra hebraica para paz é shalom. E nós muitas vezes conhecemos a palavra, estamos familiarizados com a palavra shalom como sendo uma palavra hebraica apenas de saudação. Mas é uma palavra particularmente muito bonita e que não significa apenas paz. Shalom também significa integridade, significa solidez, bem-estar e plenitude. O mundo, queridos, ao nosso redor anseia, está sedento, deseja por paz. Nós podemos ver que nós temos marchas pela paz, temos manifestações pela paz que muitas vezes nem sempre são pacíficas. Nós temos conselheiros pela paz. Existem hoje pessoas buscando remédios pela paz, mas nunca encontraremos a verdadeira paz longe de Deus, longe de Jesus, longe do Espírito Santo, por meio do qual vem o atributo da verdadeira paz. Uma outra citação do pastor Billy Graham diz assim:
Para o cristão, a paz não é simplesmente a ausência de conflito ou qualquer outro estado artificial que o mundo tenha a oferecer. Pelo contrário, é a paz profunda e duradoura que somente Jesus Cristo traz ao coração. Enquanto o amor tem a ver com a atitude e a alegria tem a ver com as suas emoções, a paz tem a ver principalmente com a mente. Vou crescer em paz ao permitir que o Espírito guarde a minha mente. Quando você permite que a sua mente se distraia ou se perturbe, você perde a paz que Deus tem para você. Então hoje, vamos olhar junto para o atributo da paz. A mensagem de hoje tem como tema compreendendo a paz. E primeiro nós vamos compreender o que a Bíblia nos diz sobre a paz e Deus. E existem 3 expressões que são interessantes, que nós encontramos na Bíblia, que tem a ver com a paz e Deus. São as expressões Deus da paz, paz de Deus e paz com Deus. Todas estas 3, elas se relacionam entre si, mas cada um tem um destaque diferente, tem algo diferente em cada uma dessas expressões. A primeira expressão, Deus da paz, refere-se à paz que Deus tem em si mesmo. E isso tem a ver com o caráter de Deus, com quem Ele é. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 33, diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Já vimos que Deus é o Deus de amor e o Deus da alegria. E Ele também é o Deus da paz. É quem Ele é. Faz parte do caráter de Deus. Faz parte de quem Deus é. Deus, Ele é a paz. Vem dele toda a paz. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus em 3 pessoas. E todas as 3 pessoas da divindade vivem em perfeita paz, em harmonia, umas com as outras. E tem feito isso por toda a eternidade, por toda a eternidade. O Filho, ele vive em perfeita harmonia com o Pai. E o Espírito Santo vive em perfeita harmonia com o Pai e com o Filho. Jesus, como Filho de Deus, quando esteve aqui na terra, ele demonstrou essa perfeita paz de Deus em sua vida. Ele passou pela vida sem pressa, despreocupado, completamente focado no plano de Deus, no plano de seu Pai. Nós vemos exemplos de paz de Jesus quando ele dormia na parte de trás do barco, com a cabeça sobre uma almofada, durante a tempestade, lá em Marcos 4:38. Vemos também Jesus como exemplo de paz, quando ele partiu determinado para Jerusalém, lá em Lucas 9:51. Ou quando ele ficou em silêncio diante das acusações em Mateus capítulo 26, versos 62 e 63. Então, essa é a nossa primeira expressão. Deus da paz tem a ver com a paz que Deus tem em si mesmo. A segunda expressão, que é importante, é paz de Deus. E essa paz de Deus tem a ver com a paz que Deus nos dá. Deus toma a paz que tem em si mesmo e compartilha conosco. Há muitos exemplos disso na Escritura, mas eu quero compartilhar 2 deles com vocês. Primeiro, no Salmo 29, verso 11, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. E o segundo exemplo está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, que diz que o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todos os momentos e situações. Amém. Que bela oração essa, né? Paulo ora para que o Senhor da paz lhes dê a sua paz em todos os momentos e de todas as maneiras.
Irmãos, somente o Deus da paz pode lhe dar a paz de Deus. Não há outra forma de nós termos a paz de Deus se ela não vier do próprio Deus, que é o Deus da paz. E então, a terceira expressão é paz com Deus, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, que uma vez foi restaurado por meio de Cristo. Encontramos esta expressão lá em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Ou, quando nós lemos o plano de Deus lá em Colossenses capítulo 1, verso 20, que diz assim: por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Todos nós, todo homem, foi criado com um vazio em nossas vidas, que só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. Nossos pecados nos impediram de estar em paz com Deus. Foi assim até que nossos pecados fossem cancelados e pagos por meio de Cristo lá na cruz, que finalmente nós ganhamos o acesso à paz de Deus. Como Paulo escreve, agora nós fomos justificados pela fé. E por sermos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus vem somente através do príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém por isso. Então, primeiro nós olhamos para Deus e para a paz. Em segundo lugar, agora nós vamos compreender os obstáculos da paz. E existem 3 obstáculos principais para a paz em nossas vidas. É a preocupação, o medo e o conflito. A preocupação tem a ver com os problemas potenciais. O medo tem a ver com os problemas presentes. E o conflito tem a ver com problemas interpessoais. Então, compreendendo que são 3 obstáculos para a paz, vamos ver o que a Bíblia diz sobre cada um desses obstáculos. Primeiramente, preocupação, que geralmente está ligado a problemas potenciais. Preocupação ou ansiedade sobre possíveis problemas podem nos roubar a paz. Provérbios capítulo 12, verso 25 diz assim: a preocupação deprime a pessoa. Queridos, a preocupação e a ansiedade podem trazer efeitos desastrosos, desde estresse constante até úlceras e colapsos nervosos. A preocupação é um peso em nossa vida que nos arrasta para baixo e se coloca entre nós e o caminho da paz. Quantos de nós temos sofrido por causa das preocupações em potenciais ou por causa da ansiedade? Quantos de nós temos sofrido por algo que nós nem sabemos se vai acontecer? É justamente isso. Jesus nos disse em Mateus 6,25: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. E esse mesmo texto continua nos versos 33 e 34. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. A preocupação é causada pela incerteza sobre o futuro. E como nós não sabemos, nós não dominamos, nós não temos conhecimento do futuro, então nós vivemos na incerteza. E isso nos traz preocupação, nos traz ansiedade, porque o futuro está aberto para nós. Nós não sabemos.
Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a 10 minutos. Eu posso terminar essa pregação, como posso não terminar, nós não sabemos. Por isso nós nos preocupamos com todo tipo de coisa. Mas o que é que Jesus diz para nós? Que nós não nos preocupemos com o futuro. Não se preocupe com possíveis problemas, que nunca, quem sabe, pode acontecer. Não se preocupe com amanhã. A palavra de Deus diz, basta o dia com seus problemas. Basta os problemas que nós temos durante o dia. Às vezes nós acordamos, metade do dia nem terminou o dia. Nós não sabemos nem o que vai acontecer, já estamos nos preocupando com o que acontecerá no outro dia, se vai acontecer ou se não vai. Então, o primeiro problema é que nós temos o primeiro obstáculo que nós encontramos para que atrapalhe a nossa paz é a preocupação. O segundo obstáculo é o medo. Isso está ligado aos problemas presentes, os problemas atuais. Então o medo ele também atrapalha a paz. O medo tem a ver com os problemas que são agora, presentes em nossas vidas. Coisas que estão acontecendo já, agora de imediato. A preocupação é algo com o futuro. O medo é sobre o nosso presente. Davi, lá no Salmo 3, versos 5 e 6, compartilha sobre uma circunstância muito pessoal pessoal e presente que ele experimentou. Diz assim, deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10 mil inimigos que me cercam de todos os lados. Aí eu pergunto para você, querido, se você tivesse a certeza que um inimigo seu queria lhe matar, você dormiria em paz? E se você tivesse 10 mil inimigos ao seu redor, armados contra você, querendo lhe matar, você conseguiria dormir? Davi dormiu. Davi dormiu. Davi sabia, ele dormiu porque ainda que ele soubesse que estava em perigo, ele sabia o que era estar cercado pelo inimigo, mas Davi foi capaz de deitar e dormir. Ele se recusou a deixar que o obstáculo do medo perturbasse a sua paz. Jesus disse em João 14, 27, e esse é um dos mais belos versículos das Escrituras. Diz assim, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Essa escritura, ela se relaciona com a concessão, com aquilo que o Espírito Santo nos concede. Jesus estava indo para o céu, mas enviaria outro, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre. Jesus deixaria a sua paz conosco através do Espírito Santo. Que linda paz! Não seria qualquer paz, mas seria uma linda paz. Não é nada como o que este mundo pode nos oferecer. É a sua paz, é a paz de Cristo, é a paz que Jesus compartilhou com Deus Pai e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Aquele que é o príncipe da paz, ele vos dá a sua paz. Portanto, meus irmãos, não deixem que seus corações se perturbem. Não deixem que as circunstâncias tirem a sua paz. Não tenham medo, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. A nossa paz, ela está em Jesus. Terceiro obstáculo que pode nos impedir desta paz é o conflito. E o conflito está ligado aos problemas interpessoais. É o problema que nós temos que lidar em nossas vidas. O conflito tem a ver com os nossos problemas com outras pessoas. E Deus, ele não nos dá só a paz. Ele nos chama a paz. Ele faz as pazes conosco por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então Deus,
nos dá a sua própria paz pessoal. Ele nos chama a viver em paz. O conflito, quando acontece, ele interrompe a paz que nós temos uns com os outros. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Essa paz com as pessoas, a paz uns com os outros, é tão importante para Deus. Se você não está em paz com outra pessoa, Deus diz que você deve interromper a sua adoração e primeiro ir se reconciliar e depois voltar e oferecer e se oferecer como oferta diante do altar do Senhor. A paz é muito mais importante do que qualquer coisa que você apresente no culto ao Senhor. Se você vem ao culto em guerra com alguém, você será incapaz de cultuar e prestar culto a Deus, que é o Deus da paz. Romanos capítulo 12, verso 18 nos diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Uma responsabilidade pessoal, irmãos. O versículo diz: no que depender de vocês, responsabilidade pessoal, vivam em paz com todos. Não apenas com quem eu quero ou com quem eu gosto, mas diz com todos. E é um versículo muito realista. Primeiro, reconhece que a paz com outras pessoas nem sempre é possível. Ou seja, existem momentos na nossa vida que nós não teremos paz com todos. Existem situações que nem todos estão dispostos a ter paz com você. Mas ele diz para você fazer o que puder. Se você não está em paz com alguém, certifique-se, tenha certeza de que não é por sua causa. Porque se for por sua causa, faça o que puder para restaurar o relacionamento. E depois deixe na mão de Deus para Deus operar o resto. Mas o que depender da sua parte, você deve fazer. E finalmente, então, ele nos diz para não fazer nenhuma exceção. Não há escolhas. Deus diz: se for possível, no que depender de você, no que depender de nós, viva em paz com todos. Nós não podemos escolher. Nós não podemos selecionar. Nós devemos sim buscar relacionamentos pacíficos com todos aqueles que estão ao nosso redor e que fazem parte das nossas vidas. Preocupação, medo e conflito são três grandes obstáculos para a paz. E são os três maiores estressores que as pessoas experimentam na vida. Mas quando você aplicar o antídoto da paz de Deus, a todos os três, a preocupação, ao medo e ao conflito, você viverá uma vida mais pacífica, mais agradável e estará mais bem equipado, mais bem municiado para viver em paz também com as pessoas que estão ao seu redor. Terceira compreensão que nós precisamos ter nesse texto sobre a paz, sobre esse atributo, a paz. Nós olhamos para a paz e para Deus, vimos os obstáculos que se levantam contra a paz e, finalmente, nós vamos agora aprender como podemos crescer em paz. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos dá uma série de instruções nesta área. Primeira instrução: confie no Senhor. Primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar no Senhor.
Para que nós possamos ter paz, viver a paz de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Isaías capítulo 26, verso 3 diz sobre Deus: Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Amém. Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam. Então, confie no Senhor. Lembre-se, a paz tem a ver com o Espírito guardando a sua mente. Jesus também relacionou a paz com a confiança em Deus. Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 1, não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se qualquer um de nós aqui nesta noite estivermos aqui e o nosso coração estiver perturbado, é porque qualquer um de nós está esquecendo de confiar em Deus. Confie em Deus, confie em Jesus, e você conhecerá a perfeita paz de Deus em sua vida. Segunda instrução que nós podemos aprender com a Bíblia: descanse em Cristo. Primeira, confie em Cristo. Segunda, descanse em Cristo. Jesus disse lá em Mateus 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso em Cristo. Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Jesus é o bom pastor que te conduzirá às águas calmas e tranquilas. E onde nós descansamos? Em águas calmas e tranquilas. É Jesus que vai nos levar para lá. Ele acalmará o nosso coração atribulado. E dará paz para a nossa alma. Dará descanso para a nossa alma. Jesus nunca prometeu para nenhum de nós que nós não teríamos problemas. Que a nossa vida não teria, de repente, guerras. Momentos de infelicidade, de infortúnios, não. Mas Ele prometeu que você poderia ter paz nele, mesmo com todos os seus problemas. Por isso Jesus disse em João 16:33, eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então essa é a segunda maneira de crescer em paz, descansando em Cristo. Primeiro, confiando em Cristo. Segundo, descansando em Cristo. Terceira instrução, para que nós possamos crescer em paz, aprender a crescer em paz. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Confie no Senhor, descanse no Senhor e ame a palavra de Deus. E o que é amar a palavra de Deus? É ler, estudar, aprender, memorizar a palavra de Deus. Comece memorizando agora o fruto do Espírito, né? Aprenda, memorize a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. O Salmo 119, no versículo 165 diz, os que amam a tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. E em Provérbios 3,17 diz, ela o guiará, quem? A palavra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. Quando você ama a palavra de Deus, você adquire sabedoria. E uma vez que nós adquirimos sabedoria, nós podemos então viver em paz. Amamos a palavra de Deus, adquirimos sabedoria e da sabedoria, com a sabedoria, vem a paz.
Quarta instrução: ore e agradeça. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, são alguns dos versículos mais importantes da Bíblia sobre a paz. E dizem o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Amém. Isso é que eu gosto de chamar de uma troca maravilhosa. É a melhor troca de todo mundo. Por quê? Porque você vai até Deus, você dá a Deus todas as suas preocupações, todas as suas aflições, e Ele lhe dá a sua paz em troca. Você coloca no colo de Deus um monte de coisa complicada e Deus te dá a paz. A paz que vem dele. Assim que você perceber que está se preocupando com algo, querido, leve isso a Deus. Apresente a Deus em oração as suas preocupações. Pegue as suas preocupações e transforme em orações. Transforme em ações de graças. E Deus lhe dará uma paz sobrenatural. A Bíblia diz que é uma paz que excede todo o nosso entendimento. E Deus não apenas lhe dá a sua paz, mas essa paz guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É interessante isso, porque esta paz que vem de Deus, ela faz com que os nossos corações e as nossas mentes fiquem guardadas, quietadas, confiantes em Cristo, descansando em Cristo. Por isso, que nós possamos orar e agradecer. A quinta instrução que nós podemos aprender é viver em unidade uns com os outros. E esta é a quinta maneira de crescer em paz. É simplesmente viver em união uns com os outros. Efésios capítulo 4, verso 3 nos diz: façam todo o possível para se manterem unidos com o Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E Colossenses 3,15 também diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Há um chamado para a gratidão. Nós somos chamados para sermos gratos, mas a ideia principal aqui é que somos chamados para a paz. Somos chamados a viver em paz. E nós só podemos conhecer essa paz quando nós permitimos que a paz de Cristo governe nossos corações e governe nossas mentes. Não há como eu ter verdadeira paz com ninguém se primeiro eu não tiver paz com Deus. É impossível eu viver em guerra com Deus e pensar, desejar ter paz neste mundo. Impossível. Não há como eu ter verdadeira paz com ninguém se primeiramente eu não estiver e tiver paz com Deus. A sexta instrução: peça para Deus desenvolver o fruto da paz em sua vida. E como acontece, nós vimos isso no atributo do amor, da alegria, que nós devemos pedir isso em oração. Devemos clamar isso em oração. Pedir para Deus desenvolver o fruto da paz em nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 6 diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente
resulta em vida e paz. Lembre-se que a paz tem a ver com a sua mente. Quando você pede a Deus para desenvolver o fruto da paz em sua vida, você está pedindo que Ele guarde e controle a sua mente pelo Espírito Santo. E assim então nós chegamos ao final dessa trilogia de amor, alegria e paz. Primeira parte, né? Como o pastor Billy Graham dividiu. Mas eu pergunto, você já imaginou se a sua vida fosse cheia de amor, alegria e paz todos os dias? Não apenas cheia de amor de homens, mas cheia do amor de Deus. Não apenas cheia de felicidades circunstanciais, mas da alegria de Deus. Não apenas dessa paz que o mundo corre atrás, mas cheia da paz de Deus. Já pensou nisso? Você não gostaria de ser amoroso como Jesus? Alegre como Jesus? Promover paz como Jesus? Gostaria? Você pode ser. É justamente disso que trata o fruto do Espírito. Deus lhe dá o seu Espírito Santo para ajudá-lo a crescer mais com Jesus e para sermos como Jesus. Cada vez que nós crescemos mais com Jesus e parecemos mais com Jesus, mais nós temos os atributos do fruto do Espírito em nossas vidas. Como crescemos em todo o fruto do Espírito? Lembra que eu falei que nós precisamos capinar o jardim, regar o jardim e permanecer na videira? O que seria capinar o jardim? Matando o pecado, arrancando os carrapichos, pecados que nos acompanham há muito tempo, que estão grudados em nós. Ou nós fazemos isso, ou o pecado irá nos matar. Regar o jardim. Como é que nós regamos o jardim do nosso coração, da nossa mente? Passando tempo, todos os dias com Deus em sua palavra. É assim que nós regamos a nossa alma, assim que nós regamos a nossa mente, o nosso coração, buscando estar com Deus no meio da sua palavra e permanecer em Deus. Permanecer naquele que é a videira, permanecer em Cristo. Ande todos os dias perto de Jesus. Apoie-se em Jesus. Dependa de Jesus. Peça a Deus que Ele produza o fruto do seu Espírito na sua vida. Lembre-se, como eu falei, que o fruto do Espírito é algo que Deus faz em nossas vidas, na sua vida. Não sou eu, não é você. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Vou crescer em paz ao permitir que o Espírito guarde a minha mente. Peça para Deus guardar a sua mente através do poder e da presença do seu Espírito Santo em sua vida. E como é que eu aplico este ensino nas áreas da minha vida? Ouvir essa mensagem, como é que eu faço isso? Como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico isso no meu relacionamento com os outros? Evitando e resolvendo conflitos. Buscando reconciliação em vez de alimentar discussões, alimentar mágoas. Sendo um pacificador, intervindo com sabedoria para promover harmonia entre as pessoas que estão em confusão. Falando com mansidão, usando palavras suaves, mesmo diante das provocações, mesmo diante das situações adversas. Como é que eu aplico esse ensino no meu ambiente familiar? Promovendo um lar tranquilo, evitando atitudes impulsivas, cultivando o perdão, cultivando a compreensão, ensinando e vivendo exemplo de calma, de equilíbrio,
principalmente nos momentos tensos, nos momentos de crises. Ser calmo e tranquilo quando está tudo bem é fácil. Nós devemos praticar nos momentos mais difíceis. Como é que eu aplico esse ensino na minha vida interior, confiando em Deus, em vez de me desesperar em meio às situações adversas? Confiando em Deus, lembrando que a paz do Espírito Santo supera toda e qualquer circunstância. Vivendo livre da ansiedade, entregando as minhas preocupações a Deus e orando que Ele pode resolver, orando e confiando que Ele está no controle da minha vida. Como é que eu aplico esse ensino na igreja? Evitando divisões, agindo com humildade e amor, mesmo que haja contradições, às vezes doutrinárias ou administrativas, ainda assim eu preciso agir com a humildade e amor, promovendo a unidade, trabalhando para que a comunidade cristã viva em harmonia, como um só corpo que somos, viver em harmonia. Como é que eu aplico esse ensino no meu testemunho cristão para o mundo? Demonstrando equilíbrio em tempo de crise, mostrando uma paz que vem de Deus e que causa impacto nas pessoas que estão ao meu redor. Respondendo com graça, com serenidade, com mansidão, mesmo quando eu for confrontado, mesmo quando eu for perseguido. É assim que eu aplico esse ensino em todas as áreas das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Enfim, queridos, a paz do Espírito não é apenas ausência de conflito, mas é uma atitude ativa de reconciliação, de confiança em Deus e de promoção do bem comum, promover o bem a todos. O meu desejo é que o Senhor continue a nos ensinar e a nos capacitar com o fruto do Espírito, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo e possamos a cada dia, cada vez mais crescer com Jesus. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos? Curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor.